Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos para mais uma aula da UC de projeto de instalação em sistemas de refrigeração. Na aula passada, pessoal, eu falei sobre a parte de dimensionamento, né? Então, a gente viu lá que para dimensionar o compressor, a gente precisa ter, então, já alguns dados já previamente calculados, como, por exemplo, carga térmica, temperatura de trabalho da câmara, temperatura de evaporação, de condensação, qual o fluido refrigerante que eu vou utilizar, o superaquecimento, o subresfriamento, a tensão e a frequência, né? Então, falando do compressor, pessoal, com esses dados agora, eu preciso agora escolher meu compressor. Para escolher esse compressor, eu preciso observar alguns pontos. Então, qual que é a marca, né, desse compressor? Qual é a sua característica construtiva? É um compressor hermético, alternativo ou scroll? Ele é semi-hermético, ele é aberto, ele é de parafuso? Quais são as suas dimensões, né? Largura, altura e comprimento, né? É claro, dependendo do porte, vou precisar de uma casa de máquina ou mais de um compressor, né? Qual é, por exemplo, sua massa? Qual é sua peça de reposição disponível com facilidade? Ou seja, né, a questão aí principalmente do pós-venda, de manutenção, principalmente para reposição de peças. Qual é o seu consumo elétrico, seu custo de manutenção, né? Claro, isso não só de primeira manutenção, mas ao longo do tempo, né? Principalmente qual que é seu custo ali, vamos dizer, implícito, e o custo do compressor em si. Bom, então agora o compressor devidamente selecionado, eu vou ter então a capacidade de refrigeração do compressor, seja ele em quilocaloria por hora rejeitado por ele, né? Então qual é que é a capacidade dele, o calor que é rejeitado. Esse calor ele vai variar em função do seu trabalho para gerar então a capacidade de refrigeração. Então, para o compressor gerar tal capacidade de refrigeração, vai ter um motor elétrico, seja ele interno ou externo, né, dependendo se eu estou lidando com um compressor hermético ou não, responsável por fazer girar as partes móveis do compressor, fazendo com que aconteça a movimentação mecânica. Consequentemente, qual que é a função do compressor? Comprimir o meu fluido refrigerante a uma pressão e temperatura X, uma pressão maior e uma temperatura tal. Bom, então, pessoal, atender então ao perfil de aplicação do compressor, né, justamente comparando os pontos de trabalho da câmara e os limites tangentes de trabalho do compressor. Então, aqui a gente tem que pensar que agora está no sistema de refrigeração, né? Bom, então o compressor semi-hermético, pessoal, vai ter como uma das suas principais características sua robustez, né? Ou seja, sua tolerância ali, principalmente para variações muito grandes, sua durabilidade mais alta e sua ampla variedade também de aplicação. Então, são mais utilizados nos sistemas de médio e grande porte. Quais são as suas principais características de aplicação e construção? Então, ele é por uma aplicação frigorífica de média a alta, né, com capacidade alta. Ele pode ser utilizado em paralelo, ou seja, eu posso utilizar mais de um desses compressores em paralelo. Eles conseguem trabalhar bem com outros compressores, né? Ele é para alta e baixa evaporação, né? Ou seja, ele serve tanto para resfriados e congelados, então ele consegue ir para as duas faixas de refrigeração. Sua manutenção é relativamente simples, ela tem fácil acesso às partes móveis e possibilita sua substituição. Ela tem peças internas, ela tem uma simples troca de óleo e acesso também fácil para substituição. Peça de reposição, na grande maioria, encontrada facilmente em lojas do setor. Então, um custo de manutenção aí relativamente acessível. É uma alta robustez, tem já um nível de ruído de médio para alto, um médio consumo energético e é alto comparado aos modelos herméticos, ou seja, porque é um modelo muito maior de alta capacidade. Só que ele é um nível de automação também muito maior, né? E para capacidades de refrigeração muito grandes. Então já seu custo aí ele é muito alto e é justificado, né?
Já o compressor hermético do tipo Scroll, ele é utilizado em equipamentos de médio porte em sistemas de média a alta evaporação, ou seja, temperaturas aí que vão variar de mais 5 a 25 graus. Então é mais para os sistemas de climatização ou resfriadores de líquido. Quais são suas principais características de aplicação e construção? Então ele é uma capacidade frigorífica de média a baixa, ou seja, para pequeno porte. Pode ser utilizado em paralelo. Tem uma aplicação para alta e baixa evaporação para resfriados e congelados, só que para tentar ao tipo e limite de aplicação de cada modelo. Ele pode ser para resfriado e congelado, mas para uma pequena carga térmica, para não algo não muito alto. Geralmente aí geladeiras, né? Geladeirinhas pequenas aí vai. Agora aquele outro lá a gente pode aplicar para uma câmara frigorífica, né? Que é um lugar maior, mais espaçoso, precisa retirar mais calor dali. Sua manutenção, por ser hermético, não permite acesso às partes internas, então impossibilita a substituição, ou seja, eu não consigo trocar as peças ali sem que eu abra. Na troca de óleo é necessário retirar o compressor do equipamento por ele não ter bujão, né? Então, o óleo você consegue trocar, por um componente interno você não consegue. Em caso de quebra ou queima, o compressor então não tem recuperação, ou seja, ele não pode ser remanufaturado, até porque tem que ser perfeitamente fechado aqui, ó. Porque se tiver uma aberturinha já é suficiente para ele não funcionar corretamente. Seu nível de robustez já é médio, ou seja, já tem uma certa sensibilidade, o nível de ruído é baixo, né? Um consumo energético é baixo e custo médio. Determinados modelos de compressores, então, podem ser ligados em ligação paralela, então possibilita fazer arranjos com dois ou mais compressores trabalhando juntos, a depender do nível da carga que eu preciso retirar, né? E qual que é a vantagem de eu trabalhar com compressor em paralelo? Eficiência no controle de capacidade. Então, poder introduzir na loja de programação controle de temperatura, um desligamento ou variação de deslocamento volumétrico do fluido refrigerante de um ou mais compressores em função da carga térmica. Redução do consumo de energia em função de gerenciamento dos compressores, conforme citado, onde vai proporcionar menor tempo de funcionamento e picos de partida. E a manutenção vai representar o que? Menor custo em caso de quebra parcial. Por exemplo, se é uma ligação com três compressores em paralelos, quebrou um, os outros dois podem continuar fazendo o trabalho sem nenhum prejuízo do sistema, né? Então, se tivesse na instalação só um, né, com capacidade equivalente aos três, em situação de quebra, é uma parada total, ou seja, ia descongelar tudo, né? Então, é o maior custo para manutenção. Então, nesse caso, eu posso dividir a capacidade em três, né, nos três compressores e quebrar, os outros dois funcionam sem maior prejuízo ou não sobrecarrega nenhum dos outros dois, né? Já o hermético do tipo alternativo, eles são compressores utilizados na grande maioria dos equipamentos de refrigeração e climatização também de pequeno porte. Então, por exemplo, os refrigeradores domésticos, ar-condicionados. Então, quais são suas características? Uma capacidade frigorífica baixa, então é para pequenos volumes. Pode ser utilizado em paralelo, porém é restrito a alguns modelos e fabricantes. Também para alta e baixa evaporação, é para resfriados e congelados, né? Aparelhinhos bem pequenos também. Sua manutenção, também por ser hermético, não tem acesso às partes internas, então impossibilita a substituição das partes internas. Pode ser trocado o óleo, né? E tem toda a metodologia para fazer a troca do óleo desses aparelhos. Então, para trocar óleo, você retira o compressor do equipamento. Por ele não tem bujão, né? Não tem bujão de carga, tem como se retirar o óleo dali. Em caso de quebra ou queima, o compressor não tem recuperação, ou seja, não pode ser remanufaturado, só apenas a troca do óleo mesmo. Então, a robustez ela é média, o nível de ruído ela é médio, consumo energético baixo e o custo é baixo, né? Então, em função da capacidade frigorífica do compressor e do calor rejeitado por ele, é necessário dimensionar os outros componentes, né? Então, por isso, né, nesse caso desse compressor específico. O outro equipamento que a gente vai selecionar, né, pessoal, é justamente o condensador, né? Então, o condensador, ele vai ser o trocador de calor responsável por rejeitar, né? Então, é onde eu faço a troca ali, né? Eu rejeito o calor, né? Então, aquele calor que eu rejeito no evaporador
né? Já está ali quente a baixa pressão. Agora eu aumento sua pressão e temperatura, eu preciso pegar esse calor e rejeitar ele, né? Então essa carga é transportada pelo fluido ao passar pelo evaporador e assim, né, a gente já sabe o que que acontece. Então, quais são os principais pontos que eu tenho que levar em consideração para selecionar o condensador, né? Qual que é o tipo de condensação? É a ar, é a água, né? É fluido, ar, é água, ar, é água, água, fluido, água, né? A gente tem que saber qual é o meio de troca ali. Quais são as suas características construtivas? Ela é serpentina, tubo, aleta, ela é por microcanal, shell and tube, né? Tube, né? Isso aqui é o trocador de calor, né? Então é uma casca e tubo e tubo, placas, evaporativo, né? Qual que é o ambiente onde vai ser instalado? Opa, tem maresia, né? Principalmente ambiente litorâneo, com atmosfera agressiva, né? Eu tenho algum ali material ali que é corrosivo, né? Pode gerar alguma agressão ao material do condensador. Dimensional, né? Largura, altura, comprimento, qual que é a sua massa, qual que é fluido refrigerante de trabalho, qual que é a perda de carga admissível do lado refrigerante do fluido de troca, né? Água, ar, qual que é a perda ali, né? De carga, que é a perda de pressão que é necessária, temperatura de condensação, qual que é a temperatura do fluido de troca, qual que é a vazão do fluido de troca, né? Então são alguns requisitos aí para selecionar um condensador. E aqui a gente tem os diferentes tipos, ó. Então tem aqui esse com aleta, tem esse aqui, ó, que ele parece muito um radiador automotivo, né? Então aqui, ó, então, são os canais para obter um fluxo de ar eficiente, aí construído em alumínio. Então tem as aletas para eficiência de refrigeração, é muito parecido com o radiador. Esse aqui que é o casco e tubo, né? Então, esse aqui também se assemelha bastante a uma caldeira, né? Então ali é, tem uma parte aqui que entra o fluxo, né? Então aqui entra aqui por dentro uma água ou fluido e nos outros tubos aqui por dentro faz o calor. Então é casco, né? Um fluido vai pelo casco e outro vem pelo tubo e faz a troca de calor. Esse aqui é tubo, né? Então um fluxo aqui vai por cima e passa por baixo e o outro vem por baixo e sai por cima. Daí faz a troca aqui, ó, entre essas placas. E essas placas, quanto mais placas tem, mais troca de calor ele faz. E aqui são as torres ou evaporativos, né? Os famosos torres de condensação, né? Ou torres de resfriamento. Então a água entra aqui por cima, entra um fluxo de ar por baixo, faz uma troca de calor de contradescendente ali, né? De contrafluxo, e troca o calor do ar com a água, né? Então, são os tipos de condensadores que a gente tem aí. O dispositivo de expansão, né, ele vai gerar uma grande perda de carga no ciclo, ele vai fazer a redução de pressão, né, então ela vai reduzir drasticamente a pressão ali, por isso que é uma das maiores responsáveis de perda de carga. E essa pressão e a temperatura vai cair em função dessa perda de carga gerada. Então, aquele fluido que saiu do condensador em forma de líquido subresfriado em alta pressão, ele vai ter destinado pelo subresfriamento pela saída do condensador e pelo dispositivo de expansão. E vai sair do mesmo com pressão drasticamente reduzida e com baixa temperatura. Porém, sua forma física, sua entalpia mantém a mesma. E nesse processo separo também o lado de alta com o de baixa pressão, porque ele vai aliviar a pressão. Então, quais são os pontos que eu vou observar para selecionar o dispositivo de expansão corretamente? Qual que é o fluido de trabalho? Qual que é a capacidade de refrigeração do compressor? Qual que é a temperatura de evaporação? Qual que é a temperatura de condensação? Qual que é o subresfriamento, ou seja, a temperatura do meu fluido quando sai do condensador? Ou superaquecimento, né, quando ele vai entrar no compressor. E com essas informações eu escolho o dispositivo de expansão em função da marca ou fabricante, sua característica construtiva, é tubo capilar, é uma válvula de expansão termostática mecânica ou é uma válvula de expansão eletrônica. Então, a gente vai ver aí esses modelos, né? É o tubo capilar, isso aqui é o mais utilizado, que é o mais simples, né? Que é, assim, uma redução simplesmente mecânica. Tem a válvula aqui, tem a válvula termostática, ele é constituído por um tubo capilar e um fole aqui, né, onde ele faz então essa válvula de expansão.
Essa é eletromecânica, termostática eletromecânica, e essa aqui ela é a eletrônica, né? Ela já vai ter um sistema um pouco mais preciso e, claro, mais caro também. O evaporador, pessoal, ele vai ser então o trocador de calor, onde ele vai trocar o fluido com a carga térmica, né, do processo. É o que ele vai retirar de fato ali o calor para refrigerar ou climatizar o ambiente, né? Então então um fluido refrigerante que sai em baixa temperatura e pressão na forma líquida, agora ele vai trocar calor sensível e latente, claro, a maior parcela de calor latente, onde ele muda de estado, né? Passa de líquido para vapor, né? E claro, eu preciso garantir também que troque, além de trocar todo o calor, ou seja, que ele se evapore completamente, eu preciso também superaquecer para evitar que ele entre no compressor com líquido, né? Com algum resquício de líquido. Então eu preciso superaquecer para que ele não entre líquido. Claro, a não ser que seja um compressor parafuso, que é o único compressor que tolera o meu fluido na fase líquida, né? E por que que o líquido é tão prejudicial, né, tão nocivo para o compressor? Porque ele sofre quebra mecânica pelo chamado golpe de líquido, né, ou chamada partidas, né, ou se ele tiver partido, né, fazendo uma partida inicial com o líquido, chama de partida inundada, né, ou também calço hidráulico, né? Ou também diluição do óleo, que é comprometendo a lubrificação das partes móveis. Então, esse aí é um dos principais prejuízos quando tem o líquido presente ali, principalmente na entrada do compressor. E esse fluido que retorna para o compressor é o responsável pelo resfriamento dele também, principalmente esse que tem um motor elétrico acoplado. Então, de certa forma, o fluido ele ainda trabalha como uma espécie de líquido de arrefecimento do compressor, né? Então, por estar em atrito ali, gerando pressão e temperatura, para não superaquecer, o próprio calor ali do fluido pode ser trocado ali para uma espécie de refrigeração do próprio compressor, principalmente nos tipos herméticos, né? Seja eles alternativos, os scrolls e até os semi-herméticos. Então você tem que garantir que a temperatura de retorno do fluido refrigerante ideal para fazer o resfriamento, né, seja aplicado conforme os limites de aplicação do modelo ou fabricante do compressor. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de envelope de aplicação. Então, aqui, por exemplo, nessa mais escura, quer dizer que é o resfriamento adicional ou superaquecimento do gás de sucção, quando ele está mais ou menos 20 kelvins, né, aí tem que fazer a conversão. Ou esse aqui que é o resfriamento adicional, o máximo que é enquanto está menor que 0 graus. E aqui, pessoal, alguns modelos de evaporadores, né? Esse aqui, por exemplo, é de refrigerador, né? Então, onde eu troco o calor com o alimento aqui, né? O fluido ele vai passando por esses tubos aqui internos, né? Dentro dessa placa. Tem esses de câmara fria, que ele tem ventilador, né? Que ajuda a melhorar a troca térmica. E ele tem aqui esses dutos, né? Essa tubulação aqui de dreno porque para evitar principalmente o acúmulo de gelo, então eu preciso fazer um degelo aqui do evaporador, né, para o gelo, a gente sabe que o acúmulo de gelo aqui pode gerar, ele faz a isolar, né, então eu preciso retirar esse gelo e eu faço isso com técnica de degelo. E outro evaporador, casca e tubo, touch também com condensador. E isso de placa também. Então são as formas de fazer é, a evaporação do meu sistema de refrigerante. Certo, pessoal. Então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Então aí na próxima aula eu vou falar sobre esses componentes acessórios aí. É, qualquer dúvida, então, pessoal, estou à disposição. Então vou desejar a todos aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima.